Shalom, irmãos. Para quem não me conhece, meu nome é Charles. Estamos aqui em mais um Repartir. Eu estou aqui como um entusiasta participando desse Repartir e também para ministrar uma palavra para os irmãos, né? Nessa semana, hoje estamos na sexta-feira de acessos às portas, né? Na semana do poder multiplicador do pão partido, né? E temos uma palavra, a palavra de João 6, de 4 a 13, diz: Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próximo. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para experimentar, porque ele já bem sabia que estava para fazer. Respondeu-lhe Felipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simeão, que é Pedro, né, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva, muito gramado, né, uma grama assim. Assentaram-se, pois, os homens em número que era quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, o quanto queriam. E quando já estavam fartos, Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram e dos que haviam comido. Ou seja, irmãos, o que ele está falando aqui, nessa multiplicação? Ele está falando exatamente do poder multiplicador. Existe uma mensagem por trás disso, né? É exatamente o que Jesus veio nos ensinar que ele está falando nessa passagem. Veja, nós temos mais uma passagem de multiplicação, que é Marcos 8, de 1 a 9. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças, e os deu a seus discípulos, para que esses os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixes, e abençoando-os, mandou esses igualmente foram distribuídos. Comeram, se fartaram dos pedaços, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Né? Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Vejam, gente, nessa passagem, ele não está falando assim simplesmente do milagre, do aspecto que Jesus era o Messias, que fazia vários milagres, ele passou pela terra e fez vários milagres desse tipo. Ele não está falando só desse aspecto do milagre do Messias, mas do aspecto da multiplicação, do poder da multiplicação da palavra. Né? Veja, Jesus ele queria mostrar que naquela época não havia chegado a hora dele e que ele queria fazer um outro tipo de Páscoa para os seus seguidores. Veja, a Páscoa no Antigo Testamento, na Torá, né, ela tem um contexto de sair do Egito, né, do povo sair do Egito e ir para a Terra Prometida. Já com Jesus, a nova Páscoa representa sair do tabernáculo, sair dos rituais, sair do véu e ir para a nova aliança, que é ter o acesso direto a Deus. É isso que Jesus quis desde os primórdios, é isso que ele queria nos ensinar, é para isso que ele veio nos ensinar, sabe? Para multiplicarmos a palavra, sermos verdadeiros supridores uns dos outros. Supridor, isso mesmo. E a palavra supridor, quando a gente fala de supridor, a gente lembra de riquezas. Mas ser supridor não é só pôr dinheiro na conta. Ser supridor é, de repente, você ter uma palavra, um aconchego, chegar a falar com alguém, falar com o irmão, distribuir o seu tempo para o irmão, um tempo de qualidade, que você possa conversar com o irmão, multiplicar essa palavra, absorver a palavra do Senhor, poder ser verdadeiros dispenseiros da palavra do Senhor, sabe?
contribuir com pouco que você tem. Às vezes no seu dia, seu irmão, uma palavra que você solta para o seu irmão, você já muda o dia do seu irmão. Isso é compartilhar, multiplicar os pães e os peixes. Isso é o poder multiplicador da palavra, sabe? Deus pede para contribuirmos amor, distribuirmos amor. Distribuir amor, isso é uma forma de suprimento. Sabe, Jesus, ele nos supre em tudo. E suprir em tudo, não é só questão financeira. É claro que a questão financeira faz parte, é o suprimento, né? Mas ser um supridor não é só questão financeira, é uma palavra, um aconchego. É você orientar o irmão, estar num momento presente, né, em tomadas de decisões importantes, você conseguir orientar, conseguir dar uma luz para o seu irmão daquilo que vem do Espírito e você poder falar, poder ministrar, sabe? Sermos altruístas. Deus pede para sermos altruístas uns com os outros. Poder distribuir as bênçãos uns para os outros. Não sermos egoístas. Se colocar no lugar do irmão, compadecer do irmão, ser compassivo com o irmão, sabe? É claro que você tem que usar o discernimento. Você não vai sair por aí pela sua vontade, distribuindo o recurso, distribuindo bênção para todo mundo que você vê pela frente pela sua vontade. Não, você vai discernir aquilo que vem do Espírito. E quando o Espírito falar com você, você vai saber a hora de falar, você vai saber a hora de agir e de distribuir a palavra, disseminar a palavra. Sabe, quando nós dispensamos Deus, algo extraordinário acontece. Nós sobejamos o bom prazer de distribuir suas bênçãos. É muito bom, é muito prazeroso você poder ajudar um irmão. Sabe, aquele que recebe a bênção fica muito feliz, muito alegre, mas aquele que distribui a bênção fica mais feliz ainda, mais alegre ainda. É muito bom poder distribuirmos todas essas bênçãos. Sabe, quando se fala de suprimento, tem uma outra palavra que me vem à mente, que é Provérbios 11:28, que serve para qualquer tipo de relacionamento, seja amoroso, seja amizade, seja profissional, seja com os irmãos, qualquer tipo de relacionamento, que é Provérbios 11:28. Aqueles que confiam nas riquezas desse mundo, certamente se decepcionarão, porque as riquezas desse mundo são passageiras, são efêmeras. Mas os justos, aqueles que sabem que a vida é feita de ciclos, e são justos com seus ciclos, esses florescerão como folhas verdejantes. Irmãos, a palavra, nós temos que guardar essa palavra. Sabe, esses dias eu estava vendo uma charge de um super-herói, né, fictício, o The Flash. O The Flash, ele tem um superpoder de super velocidade, né, de correr com uma super velocidade. E nessa charge, ele entra numa biblioteca e lê todos os livros que ele poderia ler com seu poder de super velocidade. Se torna sábio, para de correr. Assim somos nós com a palavra, irmão. Quanto mais nós conhecemos a palavra, quanto mais nós absorvemos a palavra, quanto mais nós dispensamos a palavra, menos nós queremos as coisas desse mundo, menos nós queremos as coisas passageiras, as coisas efêmeras, e mais nós queremos aquilo que é perene, como é a palavra do Senhor. Por isso, irmãos, o que a palavra diz? Desacelera, meu irmão, desacelera, sabe? Toda ansiedade, preocupação são sentimentos inúteis. Guarde tudo aquilo que Deus já fez para você, para sua vida. E não ficar com medo, ansioso por aquilo que Ele ainda vai fazer. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Tem uma palavra que diz, Isaías 55, de 10 a 11. Vou ler aqui para os irmãos. 55, 10 a 11. Como a chuva e a neve descem dos céus e não retornam para eles sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, a fim de que produza sementes para o semeador e pão para que o deles se alimentam, assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito da qual eu enviarei. Portanto, irmãos, não ficais ansiosos por coisa alguma. A palavra não volta vazia, a palavra é viva e eficaz. Sabe, tem mais uma passagem aqui que eu vou ler rapidamente. Mateus 6, 27. Aqui. Opa, passei. Mateus 5, 6, 27. Ele diz: qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? Portanto, irmãos, você não vai acrescentar tempos à jornada da sua vida
se você ficar se preocupando demasiadamente. Então, tenha isso em mente. Confie nos planos do Senhor, que para tudo Ele tem o seu propósito. Amém, irmãos? E agora, continuando aqui, na continuidade, nós temos 1 Coríntios 11, 23 a 26, que fala do partir do pão. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, o tendo graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, irmãos, o que é isso? Nós somos um só corpo e um só espírito. Nós temos que estar alinhado como esse corpo coletivo. Um só corpo, transmitindo amor uns para os outros, transmitindo comunhão uns com os outros. Temos que estar alinhados, sabe, nesse corpo coletivo. Até aqui, a Bíblia tem várias passagens que falam sobre reunir-se, da importância de se reunir, de termos essa comunhão, essa graça coletiva. Na Bíblia temos Hebreus 10, 25, Mateus 18, 20, Atos 2, 42, 1 Coríntios 14, 23 a 26. Se você quiser anotar aí, todas essas passagens falam sobre se reunir, sobre o que chamamos da graça coletiva da reunião. A palavra de Deus disse, não deixemos de congregar-nos, em Hebreus fala, em 10, 25. Porque não devemos deixar de nos congregar, porque Deus nos dispensa sua graça ao nos congregarmos. A graça que Deus concede ao homem pode ser dividida em duas categorias, a pessoal e a coletiva. Deus não nos dá apenas uma graça pessoal, mas também a graça coletiva. Só podemos achar essa graça coletiva quando nós congregamos, quando nós temos comunhão, quando nós estamos com o corpo. Jesus partiu o pão e morreu na cruz pela igreja para sermos um só corpo. Ele nos redimiu de todos os pecados e nos deu esse acesso para sermos esse corpo coletivo. Ou seja, nas reuniões. A igreja e as reuniões é uma característica marcante da igreja e das reuniões, é que ela se reúne como um corpo orgânico, não por obrigação. Um cristão jamais pode trocar as reuniões numa busca individual, jamais. Como já disse várias passagens da Bíblia, da importância de se reunir. Deus tem um tipo de graça reservada exclusivamente para as reuniões. Se não nos reunirmos, essa porção de graça coletiva não estará disponível para nós, entende? No Antigo Testamento, na Torá, Deus ordenou que os israelitas se reunissem. E em muitos lugares na Bíblia, eles são chamados de congregação, chamados a congregar. De fato, eles terem sido chamados de a congregação indica que eles tinham de se congregar e se reunir. No Novo Testamento, a revelação é ainda mais clara. Temos um mandamento claro, não deixemos de congregar-nos. Deus não está interessado em que cada um aprenda sozinho. Você tem a sua intimidade com o Senhor, mas o interesse dele é que sejamos um corpo coletivo, um só corpo, um só espírito, em qualquer lugar onde estivermos, entendeu? E resplandecemos a sua graça. Não há como deixar de se reunir e continuar recebendo a sua graça, né? Abandonar as reuniões é insensatez, irmão. Abandonar as reuniões é insensatez. Porque a graça do Senhor, quando nós nos reunimos, quando nós nos compartilhamos uns com os outros, é maravilhoso. Precisamos e devemos nos reunir com os outros filhos de Deus para poder receber a graça coletiva, desse corpo coletivo. Na Bíblia também contém mandamentos específicos, bem de exemplos claros de pessoas se reunindo. O Senhor frequentemente se reunia com seus discípulos no monte, no deserto, na casa dele, na beira do mar, enfim, ele sempre se reunia. O próprio Senhor Jesus Cristo se reunia com seus discípulos, dando o exemplo e nos falou para nos reunirmos uns com os outros, né? Enfim, eu falei aqui de algumas passagens, né, da Bíblia que fala de nos reunirmos. Eu vou ler aqui no 1 Coríntios 14, 23 a 26, que diz, 1 Coríntios 14,
23 a 26. Vou ler o 26. Portanto, vou ler do 26 por conta do tempo, né? Porque se fosse falar toda a palavra, nós teríamos que ter muito mais tempo. Né? Portanto, qual a atitude correta, então? Ora, quando vos reunir, cada um de vós tem um salmo, ou uma mensagem de ensino, ou uma revelação, ou ainda uma palavra em determinada língua, e em outro tem a interpretação dessa língua. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Entende? Como ele fala da importância de nos reunirmos e cada um dar a sua porção. Então, é isso, irmãos. Seja um distribuidor, um dispenseiro da palavra. Seja um dispenseiro do amor, da palavra, do amor de Cristo. Esse é o poder da união de Cristo. Seja realmente um dispenseiro. Está aí o QR Code, está aí a chave Pix. Né? Saiba que tudo que vem dele volta para ele. Oferte suas primícias. Sabe, se temos a oportunidade de estudar, de aprimorar nossas capacidades, de trabalhar, de demonstrar nosso trabalho, tudo isso vem do Senhor. E tudo que vem do Senhor volta para o Senhor. Amém? Tenha isso em mente. Shalom. Espírito, nós te damos graça nesse dia, Espírito. Te damos graça nessa manhã, por mais esse fôlego de vida, Senhor. Por mais esse dia, esse tempo que se chama hoje. Pela sua misericórdia que foi renovada sobre nós. Ela é renovada todos os dias, Pai. Obrigado, Espírito de Deus, pela tua graça salvadora, supridora, Espírito. Te louvamos, meu Deus, te louvamos por essa semana, Senhor, esse dia, Senhor, de acesso às portas, a porta do suprimento, Pai. Te louvamos, meu Deus, porque temos suprimento, temos o pão, temos a água, temos o vinho, temos o óleo, Senhor. Todos esses ingredientes que são extraídos de matérias-primas tão santificadas e santificadoras, Pai. Te louvamos, Senhor, pelo poder multiplicador do pão partido. Espírito, esse pão partido que é o seu próprio corpo, Pai, como diz a tua palavra, Senhor. Em 1 Coríntios, meu Deus, como Paulo dizia, porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, que é partido por vós, que é repartido por vós. Fazei isso em memória de mim, Pai. Sim, Senhor, nós queremos repartir na tua memória, sabendo que o Senhor foi o Cordeiro, Senhor, o sacrifício vivo, antes mesmo da fundação do mundo. Tu já eras uma oferta, Senhor. Tu já eras uma oferta, Senhor, pela nossa vida, pelo nosso pecado, Senhor. Oh, meu Deus, pela contaminação, Senhor, pela sujidade e contaminação do homem, Senhor, na sua desobediência. E o Senhor já era o Cordeiro, já era o sacrifício morto, Pai. Por isso o Senhor parte o seu corpo e disse: esse é o meu corpo, que é partido por vós. Semelhantemente modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Sim, Pai, nós queremos ter a sua memória sempre ativa, vivida, Senhor, porque, Senhor, queremos trazer à memória aquilo que nos traz esperança, Senhor, e Tu és a nossa memória. Tu és a nossa esperança, Senhor. Meu Deus, todas as vezes que comerdes este pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Nós clamamos: Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem nesse dia, Pai, onde o Senhor parte e reparte e fala aos seus discípulos: reparti o pão. Sim, Senhor, por quê? Porque nós temos pão para repartir. Nós temos o Senhor que é o nosso alimento. Nós temos o Senhor que é a nossa água, que é a nossa vida. Por isso nós temos o que repartir. Nós temos o que entregar, Senhor. Esse pão supridor, multiplicador, que alimenta, Senhor. Que não só de pão terreno nós vivemos, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, que é o Verbo encarnado, que é a palavra viva, fluindo e fluente em nossos lábios.
que é a espada afiada de 2 gumes, que é o pão que está na mão, que é a espada que está na boca, que é o pão que está na boca, que é a espada que está na mão. Pai, obrigada pelos teus recursos vindo direto do céu, como fonte alimentadora, como fonte supridora, Pai, que nunca nos faltará nada, Senhor. Fonte que nos abastece, Pai. Te louvamos, Senhor, por essa manhã, por esse dia, por esse tempo presente, Pai. Por essa manhã, Senhor, em que o Senhor nos escolhe, Senhor, nesse chamamento, Senhor, escolhidos para ser consagrados, escolhidos para ser constituídos, Pai, onde o Senhor nos dá maturidade, o Senhor estende, Senhor, a mão, toca a nossa boca e coloca as palavras na sua boca, que é o nosso pão, que também alimentamos para repartir, que por isso, porque repartimos, também alimentamos, porque cada vez, Pai, Espírito, que repartimos, nós somos alimentados, porque nós damos de comer pessoas à nossa volta. Meu Deus, traga o suprimento aos teus filhos, Senhor, nessa constituição, Senhor. Ó, Pai, em nome de Jesus, fortalece mesmo os seus filhos para ser, meu Deus, cidade fortificada, coluna de ferro, para ser muro de bronze, Senhor, para anunciar essa palavra alimentadora, Senhor. Ah, Senhor, ainda que lute contra nós, não vão prevalecer, porque o Senhor está conosco, Pai. Por isso, meu Deus, temos o pão, mas o inimigo quer tentar impedir de qualquer forma que esse pão não chegue até os teus filhos, mas nós vamos alimentar, independente do ambiente onde estivermos, Senhor. Nós temos essa nutrição. Nós temos essa vida, essa água que jorra, Senhor, porque da fonte que nós buscamos sempre haverá o jorrar, sempre haverá o transbordar. Por isso nos limpa neste dia, nos limpa mesmo, Senhor, toca a nossa boca com a tenaz, com a brasa viva, tirando de toda a contaminação, porque nós estamos num ambiente contaminado, Pai, mas o seu poder, Senhor, a sua brasa nos limpa dessa contaminação, para que independente do ambiente, Pai, possamos ter sempre limpa essa água, limpo, Senhor, Senhor, essa espada bem afiada, que maneja bem como um soldado, de que não se envergonha. Por isso fortalece-nos esse dia. Obrigado porque temos o pão partido, o pão multiplicador, multiplicando vida, multiplicando eternidade, multiplicando satisfação, multiplicando aquilo que nos completa e que nunca teremos falta de nada, Senhor, porque quando o Senhor multiplica, sobra, sobeja, Senhor. E o Senhor fale, guarde, para que não haja desperdício. Senhor, que não haja desperdício, que não venhamos ficar alimentando porcos, meu Deus, dando pérolas aos porcos, mas que possamos ter discernimento para alimentar, Senhor, nos ambientes que o Senhor nos coloca, Pai, para dar, Senhor, a palavra certa, a palavra definida, a palavra decidida, Senhor. Eu derramo a minha água, a minha vida, Senhor. Faz segundo o seu querer e a tua vontade. Em nome de Jesus. Shalom, shalom, shalom. Resposta mais prazerosa, com sabor imensurável. A pergunta mais preciosa, conhecimento incalculável. A resposta mais prazerosa, com sabor imensurável. Quem é? De tudo que é.
resposta mais prazerosa, com sabor imensurável. Quem é o Filho do Homem? Quem é o Santo do trono? Quem é o princípio de tudo? Quem é a imagem visível de Deus? Oh, quem é? Quem é? És o alvo da contemplação dos anjos, dos homens e de Deus. Ele é. És o alvo da contemplação dos anjos, dos homens e de Deus. Ele é. Ele é. És o alvo da contemplação dos anjos, dos homens e de Deus. Ele é. Ele é. És o alvo da contemplação dos anjos, dos homens e de Deus. Ele é. Ele é. Todos rendei glória ao Rei dos Reis. Rendei glória. Todos rendei glória ao Rei dos Reis. Rendei glória. Todos rendei glória.
Deus, cantaremos, olharemos para a imagem do Deus invisível, até que o invisível se faça visível em mim. Existente em todas as eras, existente a todo tempo, em todo momento Ele é o Cordeiro que foi morto bem antes da fundação. Aqui antes de tudo existir, tu estavas aqui. Pré-existência, primazia de sabedoria, pré-existência, primazia de sabedoria, princípio de obras mais antigas, sobre os montes mais elevados.